Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? São Paulo ontem venceu de virada o Fluminense no Morumbi por 2-1, né? É um jogo muito importante, né, no Campeonato Brasileiro, né? E jogo na segunda-feira, mais uma vez, né? A CBF coloca um jogo do São Paulo na segunda-feira, 8 da noite. O horário muito ruim, 8 da noite lá ontem, mas falar a verdade, né, essa CBF, né? E no próximo jogo também vai ser segunda-feira, né? Impressionante vocês da CBF, hein? Colocar um jogo às 8 da noite numa segunda-feira, cara. Que vergonha, hein? Se fosse pelo menos no domingo, pelo menos, levaria mais de 50 mil no Morumbi. Impressionante vocês da CBF, como vocês gostam de colocar um jogo segunda-feira, o jogo do São Paulo, né? É impressionante, cara. Não dá pra entender vocês da CBF, hein? Como vocês ajudam bastante outros clubes aí, né? É foda, né? Mas o São Paulo venceu ontem de virada 2-1, né? Primeiro tempo bem movimentado, né? O São Paulo partiu para cima do Fluminense, começou até bem ali, né? Pressionou bem a saída de bola do Fluminense, que o Fluminense gosta de sair com aquela bola, né? O time do Diniz, né? Reencontrou o time do São Paulo lá no Morumbi e foi o personagem, né? Foi o personagem ali, né? Do jogo, porque começou a discutir com muitos jogadores de São Paulo ali, né? Lá no finalzinho do primeiro tempo teve a treta dele ali com o Luciano sobre o fair play do zagueiro do Fluminense. Teve aquele não teve aquele fair play, né? Que o Luciano queria cobrar logo o lateral, que era do São Paulo. Aí depois o zagueiro o Fluminense caiu lá dentro da área ali, do campo deles. Aí depois o Luciano tentou cobrar rápido o lateral. Aí o Diniz ficou revoltado com o Luciano. O Luciano também não deixou quieto, foi para cima dele também. Começou a treta dos dois ali, mas depois o jogador de São Paulo tirou ele ali, né? Diniz foi mais exaltado e o Daronco teve que chamar alguns assistentes, alguém lá para poder chamar a atenção dos dois, né? Deu amarelo pro Luciano, né? E depois expulsou o Diniz, porque o Diniz já tava toda hora reclamando lá com o quarto árbitro, já tava enchendo o saco, cara. O Diniz já era pra ter sido expulso já, né? Então, merecia expulsão e o Luciano agora tomou amarelo, tá fora do próximo jogo contra o Cruzeiro, na próxima segunda-feira, né? Vai dar pra entender, né? Porque a CBF coloca os jogos do São Paulo na segunda-feira, né? Só queria entender por que a CBF gosta de colocar o jogo do São Paulo numa segunda-feira. Isso que eu queria entender, mas o importante é o São Paulo vencer o jogo. Começou bem o jogo no comecinho do primeiro tempo, pressionou bastante a saída de bola do Fluminense, que o Fábio também tem dificuldade nos pés também, sai com os pés, né? Por isso que chegava o Manuel ali, também tinha dificuldade, o Antônio Carlos é fraco do Fluminense. O Martinelli é o único que consegue sair bem no jogo, né? Mas eu acho que o São Paulo pressionou o sair de bola. O Juan também, né? O Juan que também perdeu gols inacreditáveis também, né? Perdeu gols incríveis. O Nestor jogou bem também. Gostei do Nestor, chutou bem de fora da área. O São Paulo pressionou bastante o Fluminense. O Juan ainda perdeu duas chances ali para marcar, né? Cabeceou fraco. Claro que ele é baixinho também. Fica lá dentro da área. Na minha opinião, acho que foi um erro de posicionamento do Valzuba. Eu podia ter colocado ele um pouquinho mais no lado, né? E deixar o André Silva lá na frente, lá, né? O André Silva podia ter jogado de centroavante, né? Porque ele é alto, né? Ele jogou quase como ponta, junto com o Luciano, né? O Luciano tava armando o time e o André Silva jogando de ponta com o Juan. Então podia ter alternado um pouquinho os dois, né? Deixado um pouquinho mais o Juan deixar um pouquinho mais aberto e o André Silva lá na frente, né? Mas o André virou um pouquinho de ponta, armador. E o Luciano também estava meio de meia ali, né? Para poder receber a bola, né? Mas o São Paulo jogou bem. O Nestor também apareceu bastante aqui, com um ponto esquerdo aqui. E o Patrick ficou lá atrás, né? O Patrick Vans ali para marcar, mas teve muita dificuldade o Patrick. O Igor Vinícius também no jogo também, o primeiro gol do Fluminense foi um grande erro ali no meio de campo, né? Aí o Fluminense ganhou a bola e trouxe para lançamento na grande área ali.
o Keno bateu o Rafael na saída do Rafael, que tentou espalmar, mas a bola sobrou pro Igor Vinícius, tentou afastar, mas ele mandou pra dentro. Fez um gol contra. O Keno fez 1-0 pro Fluminense e 3 minutos depois o São Paulo empatou, né? Com uma pressão forte ali, saída errada lá do Manuel, o recuo errado do Manuel pro Fábio, que não conseguiu afastar ali. O Juan chegou lá, driblou, né? Fez até o certo, né? Tocou a bola pro Bobadilha, o Bobadilha empatou pro São Paulo. Bateu no cantinho rasteirinho, né? Quase que o zagueiro do Fluminense afastava dentro do gol. E o São Paulo empatou o jogo, né? O São Paulo jogou melhor, pressionou o Fluminense. Teve. O Fluminense tem mais posse de bola, mas o posse de bola não ganha jogo. O São Paulo foi para cima, pressionou, criou mais oportunidades, podia ter feito mais, né? Teve 15 finalizações contra 7 do Fluminense. Então o São Paulo sobrou no jogo, né? No segundo tempo o São Paulo começou a partir para cima também, pressionou o Fluminense. Depois teve aquele lance lá, né? Primeiro tempo lá a expulsão do Diniz, né? Confusão lá do Diniz com o Luciano, né? Diniz também toda hora ficava se reclamando da arbitragem. O Daronco também, no primeiro momento ele começou a pipocar, né? Tentar comandar o jogo, mas ele começou a pipocar, né? Deu mais amarelos pro São Paulo e poucos pro Fluminense, né? O Fluminense tem um lance ali porque ele podia ter dado mais amarelo pro jogador do Fluminense, mas ele pipocou, né? O Daronco pipocou nesse jogo, né? A arbitragem dele não foi tão boa, então por isso que o São Paulo conseguiu uma vitória importante de virada, né? No segundo tempo também no jogo do segundo tempo o São Paulo teve um gol anulado, né? Com a falta do Galopo, né? O Galopo entrou no segundo tempo, né? O Juan também perdeu muitos gols, né? No jogo também saiu. Depois o Zubeldia botou o Eric, botou o Galopo, botou o Rodriguinho, né? No jogo. E aí o Juan saiu, né? Não foi bem, o Nestor também saiu, o Bobadilha também saiu. E depois ele botou tirou o André Silva e botou o Ferreirinha, né? O Ferreirinha era para ter entrado no segundo tempo e demorou para mexer, botar o Ferreirinha, né? Aí o Ferreirinha entrou, foi para cima, né? E foi importante, né? Importante que o São Paulo foi muito bem, pressionou, teve o gol, teve até o gol do Luciano, né? Mas aí o juiz deu a falta ali do Galopo ali, que um jogador do Fluminense ali, né? Você viu que teve uma falta ali do jogador do Fluminense dentro da área ali. Ele deu uma falta pro jogador do Fluminense e anulou o gol do Luciano, que com certeza faria o gol, né? E comemoraria ali. Mas infelizmente o juiz vai anulou lá, né? Foi no VAR, né? Foi lá no VAR e anulou o gol do Luciano. É. Complicado. Mas depois, no cobrança de escanteio, né? O Eric cruzou, né? O zagueiro Fluminense falhou e o Arboleda aproveitou a sobra e virou o jogo merecidamente. O São Paulo foi melhor, foi superior ao Fluminense, criou várias oportunidades. Então o resultado é justo, foi justo sim. Pelo volume do São Paulo, pelas chances do gol do São Paulo. O São Paulo perdeu muitos gols no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Podia ter feito bastante gols no primeiro tempo, mas o São Paulo jogou bem. Jogou bem, criou várias oportunidades, só que desperdiçou bastante, né? Desperdiçou bastante, principalmente no primeiro tempo, né? São Paulo era para ter ganhado bem no primeiro tempo e no segundo tempo também podia ter controlado um pouquinho mais o jogo, né? Mesmo que o Fluminense tinha a proposta de jogar no contra-ataque, também assustou um pouquinho também, né? Com o John Arias também deu trabalho também. E o Keno também é um jogador muito bom também, né? O Fluminense teve poucos titulares, né? O Fluminense não estava com um time quase completo, né? Tava com um time totalmente alternativo, mas deu trabalho um pouco o Fluminense. Mas o São Paulo venceu bem, né? O São Paulo também tava cheio de desfalques também, né? Nossos principais jogadores ainda estão machucados, né? Dos dois times, o Fluminense jogou mais alternativo e o São Paulo estava desfalcado, né? Muito desfalcado do São Paulo. E com certeza o Lucas fez muita falta, mas provavelmente deve voltar no próximo jogo, né? O Lucas Moura, né? Ficou bastante tempo fora, né? Nem jogou esse jogo. O Caleri também machucou no último jogo, né?
O Rato também tá voltando, mas ele vai demorar um pouquinho, né, para voltar. E vamos ver, né? Vamos ver como é que o São Paulo vai conseguir recuperar esses jogadores aí, porque eles já estão falando ali, lá na CBF, já estão falando sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro devido o que aconteceu lá no Sul, né? O que aconteceu lá no Sul, né? Daquelas enchentes lá do Sul, 2 semanas atrás, né? E aí provavelmente já estão discutindo sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Se alguns clubes ainda não. Tem uns que já se pronunciaram, né? Outros que são contra, outros que são a favor do campeonato. Claro que tem alguns que vai reclamar, mas se parar o campeonato também pode também atrapalhar bastante. Mas eu vou falar a verdade, né? Eu sou a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro. E na minha opinião pode ser um lado bom, porque o São Paulo vai conseguir recuperar jogadores importantes que estão no DM, né? O São Paulo tem muitos jogadores que estão lesionados no DM, né? Então vai ser importante para recuperar esses jogadores que estão lá. Muitos jogadores ainda, o Caleri, o Rato, o Rafinha, o Pablo Maia, né? O São Paulo tem que conseguir recuperar esses jogadores importantes, porque a temporada é uma temporada muito complicada, muito desgastante também, né? Então nós temos que pensar também não só paralisar para poder ajudar aquele povo lá do Sul que está sofrendo bastante, né? Depois daquela catástrofe que aconteceu lá. Mas é importante também para o São Paulo também recuperar alguns jogadores que estão no DM. Então, no meu lado bom, eu sou a favor sim da paralisação do Campeonato Brasileiro. Pelo menos uns 30 dias aí. Depois dos 30 dias aí pode voltar ao campeonato. Paralisar pelo menos uns 30 dias aí. Pelo menos para recuperar alguns jogadores que estão no DM. Pelo menos para aí depois o São Paulo conseguir. Quando chegar lá para frente, o São Paulo já ter o time completo para enfrentar os seus próximos adversários. Então eu sou a favor sim da paralisação do campeonato. Pelo menos uns 30 dias. Na minha opinião, é para dar uma pré-temporada um pouco aí, para tentar recuperar alguns jogadores. Porque o campeonato é muito difícil, muito complicado, mas pelo menos ficaria melhor, né? Paralisar por enquanto agora o Campeonato Brasileiro para nós pensar aí daqui para frente ali, recuperar alguns jogadores. Então, na minha opinião, eu sou a favor sim da paralisação do Campeonato Brasileiro. Então, sou a favor sim e espero que os outros clubes também entram nesse bom senso para nós conseguir. O São Paulo também entra nesse bom senso para conseguir voltar a recuperar jogadores aí no Campeonato Brasileiro. Então vamos falar da partida, né? O que o Zubeldia escalou, né? Eu não gostei muito da escalação do Zubeldia, né? Quando colocou o Juan, né? E também não vou criticar esse moleque não, né? Muitos torcedores do São Paulo já tá questionando, criticando para colocar o Juan também e o Rodriguinho, né? Vamos falar primeiro do Juan, né? O Juan, ele tá tendo chance, oportunidade, só que no começo do jogo ele sente, parece que ele sente muita pressão. E às vezes a torcida também, eles pegam muito no pé desse menino, né? Eu sei que ele tem essa dificuldade, assim, ele sente muita pressão, e psicologicamente ele tá meio assim, né? Porque ele tá muito ansioso, cara, muito ansioso, querendo fazer o gol, querendo correr, querendo partir. E às vezes a torcida também pega muito no pé dele, né? Eu acho que é muito injusto a gente falar muito do Juan, cara. Cobrar muito do menino. Ele tem qualidade, mas o problema é que ele sente um pouquinho essa pressão que os torcedores do São Paulo tá fazendo. Mesmo que eu vou falar a verdade, o Juan não dá pra jogar o Juan. Não dá pra jogar. Coloca pelo menos no segundo tempo, lá pro finalzinho do segundo tempo, pra ele ganhar um pouquinho de calma, de tempo. Ele precisa, porque toda hora que ele chega, pega a bola, a torcida também pega muito no pé dele. E às vezes é muito exagerado. Então o Zubeldia não podia ter botado ele no time titular, porque ele sente pressão, cara. Então, na minha pressão psicológica também. Os torcedores também, às vezes é meio chato. A torcida de São Paulo é muito chata também. Principalmente a torcida comum, né? E a torcida organizada, ela não mete cacete no jogador, sabendo que ele não tem qualidade. Mas eu sou a favor, sim, de colocar ele, botar uns minutagens para ele no primeiro no segundo tempo, para poder ele ganhar um pouquinho de calma, confiança. Porque o Juan é um jogador para o segundo tempo. Quando a partida está controlada, para ele tentar um pouquinho, ganhar um pouquinho de confiança. Porque se você colocar no começo do jogo, aí a pressão vai cair, a carga vai sair tudo nas costas dele. Então isso é meio exagerado, essa pressão em cima do Juan. Eu sou a favor, para recuperar o jogador, coloca um jogador no segundo tempo, deixa ele lá no banco,
depois no segundo tempo, bota ele para tentar ganhar confiança. E a torcida tem que também apoiar também, né? Às vezes a torcida de São Paulo arrebenta com os jogadores da base. Nós temos que apoiar os jogadores da base, principalmente os jogadores que é muito contestado com a torcida. E nós temos que apoiar todos os jogadores que estão no São Paulo. Não importa. Você tem que respeitar alguns jogadores também. Tem muitos canais aí que fica detonando o jogador. Eu sei que o Juan não dá para jogar no São Paulo, mas emprestar seria até uma solução melhor. Para emprestar, para ele poder ganhar um pouquinho de calma, de ritmo. Mas vou falar a verdade, né? Se o Juan for emprestado e jogar em outro clube, jogar bem melhor que jogou no São Paulo, a gente vai falar, ó, tá vendo? Eu vou falar a verdade. Se o São Paulo emprestar o Juan, se ele jogar no outro clube e se ele jogar contra o São Paulo e jogar muito bem, eu vou falar a verdade. Quem arrebentou o Juan foi a própria torcida do São Paulo. E já arrebentou muitos jogadores no time. Então é um absurdo o que eles estão fazendo com o Juan. Mas não pode falar nada, né? Sobre o Rodriguinho. O Rodriguinho também tá voltando de lesão, tá? O Rodriguinho é bom jogador, só que ele tá meio assim, né? Ele precisa, tem alguém chamar a atenção dele para poder jogar mais, ter mais vontade. Pelo menos tá tendo oportunidade, só que ele não tá conseguindo aproveitar, né? Mesmo que é um bom jogador, né? Mas precisa aproveitar mais oportunidade, precisa ter mais confiança também, né? Da mesma forma que a gente fala do Juan, a gente não pode cobrar toda hora dele, né? O Rodriguinho é um jogador que tá voltando de lesão, que não tá sendo em ritmo. Então, muita gente vai falar que eu tô passando pano para jogador. Na verdade, eu não tô passando pano para nenhum jogador. Eu não sou a favor de passar pano para um para outro, mas a gente tem que parar com isso, cara. Bater na consciência que o torcedor também tá arrebentando jogadores e aí isso atrapalha bastante o ambiente do time. Então, na minha opinião, a torcida tem que apoiar o jogador em vez de criticar e meter cacete no jogador. Nós temos que apoiar os jogadores para eles ganhar mais confiança e eles voltar a jogar bom futebol. Então vamos dar as notas do jogo, né? O Zuberdia botou, ó, Rafael, Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius fez um gol contra, mas até que jogou bem. O Igor Vinícius foi bem no jogo. Arboleda fez o gol da vitória do São Paulo. O Alan Franco jogou muita bola, gostei do Alan Franco. O Patrick estava meio discreto também, não gostei muito do Patrick, tá meio discreto também. A gente também vai falar também do Patrick também, que a torcida também tá pegando muito perto desse menino, né? Falar a verdade, né? Vamos dar um pouquinho de paciência, né? Porque o Eto já voltou, né? No segundo tempo ele entrou no lugar do Patrick, a gente vai falar. O Alisson jogou muita bola, partidaça do Alisson. O Alisson tá jogando muita bola. Depois que o Maia machucou, o Alisson virou o primeiro volante, tá jogando muita bola. Bobadilha fez o gol de empate. O Bobadilha tá voltando a jogar bem, agora vai ganhar a sequência depois dessa visão do Maia. O Bobadilha é muito bom jogador. Nestor jogou muito bem, gostei do Nestor, tá voltando a jogar um bom futebol, a gente critica tanto o Nestor. Torcedor, para de criticar o Nestor. Depois daquele gol contra o Flamengo, eu não critico mais o Nestor. O Luciano jogou bem, merecia ter feito aquele gol, mas o Daronco anulou o gol do Luciano. O André Silva fez uma partida razoável, não gostei muito do André. E o Juan, não vou falar nada do Juan, né? Então vamos dar as notas no time do São Paulo agora. Rafael, vou dar nota 8. Nota 8 pro Rafael. Igor Vinícius, nota 7. Meio que fez um gol contra, mas vou dar nota 7 para ele. Mas jogou bem. Arboleda, nota 10. Monstro, jogou muito bem o Arboleda. Segura o Arboleda lá atrás. Fez o gol da vitória. O Alan Franco, nota 10. Jogou muita bola. Desarmou bem o Alan Franco. E nota 6 pro Patrick. Patrick não fez um bom jogo, eu não gostei dele não. O Alisson, nota 10, jogou muita bola, partidaça do Alisson. Bobadilha, nota 10 também, jogou muito bem o Bobadilha. Nestor, tá jogando muito, hein? Nota 10 pro Nestor, jogou bem. O Luciano tomou amarelo ali, mas eu vou dar nota 8 pro Luciano, né? É um jogador importante nesse time, né? Tá fora do próximo jogo, terceiro amarelo. O Igor Vinícius também tomou um terceiro amarelo. Os dois estão fora, o Igor Vinícius e o Luciano. Nota 8 pro Luciano. O André Silva vou dar nota 7. E o Juan vou dar nota 6. Nota 6 pro Juan. Eu não vou falar mais nada do Juan, né? Não vou falar não. Vou parar de criticar ele. Quem trouxe o meu dia botou. Tirou o Juan.
Tirou o Bobadilha e tirou o Nestor. E botou o Eric. O Eric entrou bem. Nota 7 pro Eric. Tá entrando muito bem o Eric, hein? Tá entrando muito bem ele. O Rodriguinho, né? O Rodriguinho que eu falei também do Rodriguinho. Eu vou dar nota 6 pra ele, né? Porque o Rodriguinho não tá jogando bem, né? E o outro que entrou, deixa eu ver. Galopo. Galopo entrou muito bem. Tá entrando bem o Galopo. O Galopo tá merecendo ser titular nesse time de São Paulo. Então nota 8 pro Galopo. Depois o Ferreirinha entrou, nota 6 pro Ferreirinha. E o Edson não vou dar nem nota, né? O Zubeldia nota 1000 para você, tá jogando muito, ó. 5 vitórias e um empate, né? Impressionante, né? Tá no mesmo estilo do Dorival Júnior, né? O Zubeldia tá arrebentando no jogo do São Paulo, né? A primeira vitória do Zubeldia lá no Morumbis. O resto foi 4 vitórias fora de casa. E agora é mais uma vitória do Zubeldia. 7 jogos de invencibilidade, hein? Quem diria, o São Paulo começou a emplacar agora. Vamos embalar agora. Vamos decolar agora no Campeonato Brasileiro. Agora o próximo jogo vai ser quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. O Lucas Moura vai voltar no próximo jogo. Então o São Paulo tem que voltar a vencer na quinta-feira. Vamos vencer na quinta-feira. E eu sou a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro, pelo menos para pelo menos recuperar alguns jogadores que estão no DM. Então eu sou a favor sim da paralisação do Campeonato Brasileiro. Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.